group of people. Coming up in 15 seconds. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! 2003, ano em que a Nokia se consagrou, lançando o célebre Nokia 1100, o celular mais vendido da história. Ano de grandes lançamentos como Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Kill Bill, Procurando Nemo, todos com enorme sucesso em suas vendas de DVD. Isso mesmo, DVD. 2003, ano em que não se existia Facebook, Instagram, YouTube, streamings, e ano em que surgiu a atual grade curricular da imagem e som. O curso originalmente foi fundado em 1996 e em 2003 foi feita uma primeira reformulação. Para minha surpresa, eu achei que essa reformulação estava consolidada, certificada, carimbada, autenticada. Só que lá para 2012, 2013, quando eu peguei a coordenação de curso, e meu objetivo na época era realizar a reforma curricular, fui surpreendido. Fui surpreendido porque o MEC vinha, e para minha surpresa, e de muitos aqui também presentes, né, não tínhamos o plano pedagógico do curso, popularmente conhecido como PPC, no papel, certinho como devia. Então, infelizmente, ao invés do esforço para a reforma curricular naquela época, foi feito um esforço para documentação do curso, que findou por volta de 2015. Bom, para ser sincero, eu sou da primeira turma onde essa grade foi implementada, em 2003, e ela já não era adequada para aquele momento. A gente teve, claro, vários avanços no sentido de a mistura entre teoria e prática, algumas coisas foram muito bem implementadas, inclusive porque nós tínhamos estudantes também na comissão que compôs essa nova grade, mas ela já não atendia uma demanda naquele momento histórico, né? O curso nasceu para ser um curso para novas tecnologias, para novas experiências audiovisuais, e ele, de certa forma, ele acabou se tornando um pouco mais conservador do que era antes mesmo dessa revolução. E aí, 20 anos depois, né, quando tudo está diferente, ele já realmente não atende mais às necessidades nem do mercado e nem da experiência do estudante. Bom, primeiro, eu acho que uma coisa que a gente perdeu muito importante da primeira para a segunda grade foi a direção de arte. Direção de arte que é fundamental cinematograficamente e digitalmente hoje. Tanto para fazer um curta quanto para fazer um jogo, a direção de arte ela é fundamental. E essa cadeira, como se fala muitas vezes na academia, não temos aqui mais no curso. Ela foi preenchida da primeira grade, a professora se aposentou e não foi reposta. Bom, quando eu entrei, os veteranos ainda estavam na grade antiga, né? Eles passaram por um processo de adaptação, inclusive uma formação mais Frankenstein que a nossa, porque eles pegaram parte das duas grades, mas o que nós gostávamos muito e que se perdeu, por exemplo, foi o trabalho com outras mídias, como teatro, como direção de arte, que era parte da grade convencional e se tornou quase que um patinho feio no momento atual, cada vez mais, porque a gente tem cada vez menos profissionais que lidam com arte no curso. Enfim, outras mídias digitais, né, foram pensadas naquele momento inicial e que acabou se perdendo. A minha percepção é de que não só temos uma carência de conhecimentos técnicos um pouco mais imbricados com os teóricos, mas com uma amplitude maior de conhecimentos, né? Tanto na parte teórica, não podemos negligenciar os aspectos conceituais de artes plásticas para a direção de arte, os aspectos conceituais das artes cênicas para a direção de ator e assuntos correlatos. A gente tem que pensar essa coisa muito ampla. Estamos com escassez de professores em diversas áreas, não só na parte técnica. Na minha opinião, que é muito prejudicial, né? Porque nos últimos, no caso, faz 20 anos, né? Houve modificações profundas em diversos aspectos tecnológicos, mesmo de linguagem, né? Exatamente quando se tem diversos fenômenos ou práticas ligados à questão de convergência, a questão das multiplataformas. Então há uma diversificação muito maior do que existia 20 anos atrás, quando teve a mudança. Então há um prejuízo grande na questão do debate, atualização,
Inclusive um campo mais, não apenas a questão da formação, mas inclusive nós como docentes, né? Porque a gente precisa se mobilizar mais nesse aspecto. Então muita coisa tem que ser atualizada. Nós chegamos a fazer um debate sobre a alteração da grade. Lembro, por exemplo, de algumas propostas muito interessantes em trazer outras mídias para a grade, como história em quadrinhos, como animação, de verdade animação, né? Não de novo como uma periferia, como arte como um todo, televisão, streaming, enfim. Essas discussões foram bem interessantes, porque estiveram lá professores, alunos, funcionários, pessoas do presente e também do passado do curso, mas eu não sei exatamente para onde que isso caminhou, porque depois das discussões eu não sei se houve algum empecilho burocrático, algum outro tipo de barreira para isso não ser levado adiante. Mas essa alteração, essa atualização da grade está sendo pensada talvez desde que ela foi implementada lá em 2003. Em relação às ideias para a reformulação da grade, você tem um mundo ideal, que é o mundo, vamos dizer assim, o que o pessoal está fazendo fora daqui? Brasil lá fora. Então você tem várias escolas de arte aí pelo mundo, as quais nós estudamos a grade curricular. Só que em contrapartida você tem um segundo fato, que é o corpo docente do curso. Por mais que você queira muitas vezes uma grade fantástica, como a do MIT ou de Cambridge, você está limitado muitas vezes à questão do seu corpo docente. Os professores que vão compor essa nova grade vão poder ministrá-la. Então, assim, o que a gente conseguiu evoluir seria de um curso, né, a discussão na época, veja bem, seria de um curso onde nós teríamos um núcleo um pouquinho mais duro no início e com o passar dos semestres nós iríamos deixando um pouco mais com optativas específico para a área que o aluno ou a aluna quer se formar. Basicamente foi isso que a gente começou a traçar, mas infelizmente, como eu falei, né, em virtude de ter que fazer o outro plano pedagógico no papel, na época, a reforma não aconteceu. Hoje, eu acho muito bacana que disciplinas teóricas solicitem exercícios de um caráter mais prático, mas eu acho que a coisa não pode ser tão empírica, né? Seria interessante que houvesse uma relação mais íntima entre as disciplinas, um diálogo, né, maior para funcionar melhor. Eu acho que tem alguma coisa desconectada ainda. Mas o que acontece é que nós estamos pensando linearmente, né? Primeiro vamos pensar, depois vamos praticar, num universo onde a gente pensa e pratica e pensa tudo ao mesmo tempo. Então, esse elemento didático da grade, né, primeiro vamos ensinar a pensar, depois é como fazer, cai por terra quando a gente cai no mundo real, onde as coisas não são exatamente tão maniqueístas nesse sentido. Felizmente a pandemia ela atrapalhou muito o processo, tanto na questão de discussão, no tempo dela, e agora também com esse atraso do calendário. Se Deus quiser, 2024 a gente volta ao normal e a gente volta a discutir essa grade.